Oi, gente! Quanto tempo! Estou muito feliz em a gente estar retornando às nossas lives. Como eu falei, expliquei o motivo. O Corona se apaixonou por mim e aí. Mas eu estou bem, graças a Deus. De vez em quando as coisas dão assim, o corpo dá uma cansadinha, mas logo depois fica tudo bem. Entendeu? E nada, minha querida. Então, assim, hoje a gente vai estar falando sobre depressão, espero estar tirando dúvidas, façam perguntas, obrigada por tudo. Sou fã de cada uma de vocês, porque somos um grupo e esse grupo está cada vez maior, tá? Então, enquanto isso, vou dando vou falando um pouquinho, porque as pessoas estão entrando ainda. Assistam também, agora estou no YouTube, o título é Psicóloga no Ar. A gente pegou as lives e saiu dividindo por temas. Então, assim, ficou bem bacana, em tempo menor, né? Porque aqui a gente, quando eu falo que eu vou conversar sobre um determinado assunto, eu explico. Eu não passo por cima e dou uma pincelada que depressão não é tristeza. Então, assim, a gente dar uma detalhada, porque eu acho que é muito importante. Então, um beijo grande em todos. É, Aline. Bom, falando da depressão, gente, depressão, as pessoas às vezes acham que a depressão é tristeza. Não, tem vários sintomas, tem várias formas dela aparecer. É uma ferida que eu digo que ninguém vê. Ela pode ter uma causa emocional, ela pode ter um fator genético aí, e existem vários tipos, e é sobre isso que a gente vai estar falando, e como lidar com isso. O que eu acho que é mais importante é a pessoa ter consciência de que ela precisa de tratamento e contar com o apoio da família, porque muita gente diz que é frescura, ai, não quer fazer nada, né? E nem sempre a pessoa que está com depressão, às vezes ela nem sabe. Ela acha que ela está com alguma doença, mas não tem, porque ela não tem aquele ficar no quarto escuro. Tem gente que não tem isso, né? Então, assim, o que eu queria passar para vocês que depressão é uma doença muito séria e merece todo o respeito e tratamento. É uma das doenças que ela não classifica idade. Ela acontece na adolescência, na infância, crianças que às vezes com problemas que até a própria escola pouco participa, ou às vezes não consegue identificar, outras escolas eu já não, acho que conseguem, eu tenho boas parcerias com escolas e atendo a crianças nessas escolas. E tem também, pois é, Inara, falar que a frescura é o fim. E tem também, né, quando a família participa, parece que acolhe, sabe? Dá aquele aconchego. E existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar e ter qualidade de vida, como eu falei. Então, assim, já foi considerado, né, pela uma pesquisa de saúde, porque eu estou com a minha escolinha aqui, vocês sabem, né? É, 11 milhões de brasileiros hoje, eles têm a depressão. Então, assim, é muito triste. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita coisa para ficar bom, para que o tratamento atinja qualquer classe social, né? É, a escola ela deveria ser um agente, né, que participasse bastante, né? Mas hoje a gente vê que não. A escola, poucos participam e quando participam é um trabalho muito mais pedagógico, ok? É, Existem vários fatores que desencadeiam, não importa o tipo da depressão, mas eu falei do genético, pode ser uma questão hormonal. É, Existe também a parte, o estresse, existe o estresse crônico, às vezes, que pelo trabalho, e então, assim, é chamado de síndrome de burnout também, cada um chama de um burnout, burnout.
né? Mas eu sou o português claro e aberto, né? Então, tá dito. A ansiedade, ela é o início de tudo, então ela transforma em comorbidade. Então, assim, comorbidade é quando a gente tem a ansiedade e ela vira uma síndrome, ela é uma doença que ela se transforma em um outro transtorno. Então, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela pode ter síndrome do pânico, ela pode ter vários transtornos emocionais, assim como ela também pode ter depressão. Né? O tipo clássico, né, de depressão é a unipolar, e a gente vai falar dela mais um pouquinho. Então, assim, controlar a ansiedade, tem gente que ansioso não dá muita bola, acho que é muito ansioso e tá bom. Deixa eu falar aqui com a minha equipe, porque não está andando aqui do lado. Não. Então, assim, o sedentarismo também é importante que vocês saibam, porque a pessoa que não faz nada, né, é complicado, porque ela não produz hormônios que são considerados fundamentais. Por exemplo, a gente precisa ter no nosso organismo a adrenalina, mas a gente precisa da noradrenalina, né, da serotonina, da endorfina, todas essas inas aí que eu estou falando, muitos deles a gente consegue na prática de atividade física, colocando hormônio bom para dentro. Então, é como se a gente fizesse uma faxina geral, tá? Eu estou tentando puxar aqui. Eu falei que hoje a gente estava numa fase experimental e eu queria ver todos os comentários, mas eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, tá? Então, façam os comentários mesmo assim, que depois eu vou responder um a um, sem o menor problema, tá ok? Bom, então, assim, existem também, isso acontece muito com crianças, adolescentes, então, onde eles são excessivos, né, em redes sociais e internet e ficam por horas ali. Então, acaba a pessoa tendo um isolamento social, ela desaprende, né, a socializar, ela passa a não administrar bem esse lado dela. Então é muito triste, porque a gente vê que cada vez mais a pessoa tá isolada, né? Então isso acontece muito nessa fase, o que atrapalha bastante, né? Enfim, principalmente se ela ainda faz isso à noite, porque atrapalha o sono. Então o cérebro vai ver que há uma diminuição de melatonina e aí a pessoa perde o sono. Aí vai botar a culpa na internet. Não, né? Não vai botar na culpa na internet, não. Vai botar culpa numa falta de hábito, né, que atrapalha bastante. Existem também, né, os motivos que todos nós temos familiares, amigos, que são as perda de término de relacionamentos, pessoas queridas que realmente acabam dando um susto na gente e falecem, enfim. E com isso a gente fica bastante limitado. Por quê? Porque aí a gente não tem como ajudar. Então, uma situação como essa, a gente chama que é uma depressão, além da pós-traumática, tem a depressão por luto e outros tipos que a gente vai estar falando. Eu vou falar dos sintomas clássicos, mas tem gente que tem outros sintomas além desses que eu vou estar falando aqui, tá? Se for um caso de você ter esse sintoma, conhecer alguém que tem esse sintoma, você pode colocar e a gente vai conseguir de alguma forma. Eu estou conseguindo, vou acompanhar através do telefone aqui do lado as mensagens para. Vocês vão ver que eu vou estar sempre olhando, mas é porque é uma forma de eu estar dando o feedback para vocês. Estou vendo a Andréia dando um oi, a Aline, foi o término do namoro, pois é. Minha irmã Cristina, Lu, Cláudia, Inara, ô meu pai, amo vocês. Entendeu? Então, gente, o Cauê, meu querido,
Então, assim, a gente está falando agora dos sintomas. Então, eu vou dar uma focada, depois eu volto para ver as pessoas e se fica alguma resposta que eu não dei, eu dou depois com certeza. Os sintomas clássicos, cansaço. É, a pessoa ela tem um cansaço às vezes fora do normal. Então, assim, ela não tem perspectiva de vida. Ela acorda sem brilho nos olhos, vamos botar assim. Se ela pudesse, ela só ficava na cama ou ela vai trabalhar sem desânimo. E tem pessoas que acordam de boa e vão trabalhar compulsivamente. Esses voltam, se mantêm durante o trabalho extremamente irritados, estressados, tensos, mas têm dificuldade de se concentrar. A gente chama esse um tipo de depressão que é o burnout, que é por excesso de trabalho, tá? Então, ele é muito. É, fiquem bastante atentos, porque é muito ruim ver uma pessoa com a síndrome de burnout. É uma depressão que ela precisa de muitas mudanças de hábitos e a pessoa ela precisa entender que ela tem um limite. As pessoas passam. Depressão não é sinal de fraqueza, é porque você foi forte por muito tempo. Você passou do tempo, cara. Então não dá. O corpo uma hora reclama, né? Se não for genético, o corpo uma hora reclama. Então ela pode se sentir angustiado, que eu chamo que é a dor da angústia, que essa é uma dor que dá aqui, né? A Inara está dizendo aqui que a maioria das pessoas, independente da idade, desaprenderam a socializar por causa da internet. Com certeza, eu vou chegar lá. Oi, Edson. Enfim, a autoestima também está muito ligada, né? Só que a autoestima, normalmente, ela começa mais cedo. Quando eu falo que ela começa mais cedo, não necessariamente quando criança, mas às vezes na idade escolar também pode acontecer. Quando a criança ou adolescente, não importa, sofre o bullying, quando ela é comparada com outras crianças ou outros irmãos que têm lá o seu destaque. Então, assim, a parte que socializa, ela é ligada diretamente, né, na administração das nossas emoções. Só que, enquanto criança e adolescente, a gente não tem muito disso. A gente é muito ligado como fruto do meio, que eu digo. Então, o que é dito é o que é aprendido. A gente não tem passado quando a gente é criança, né? Ô, Cristiana, minha querida. Ah, me chama de linda, obrigada. É, então, gente, às vezes a pessoa está com uma autoestima ela tão baixa que aí ela se torna compulsiva e aí ela come demais ou ela come de menos. O sono é um fator assim fundamental a gente falar. Por quê? Porque são às vezes pessoas que têm hábitos errados. Então ela fica até tarde, criou o hábito de ficar vendo série até. Gente, agora tá uma loucura de série. Então sai de uma série, emenda em outra e vai dormir tarde. E quando vê, perdeu o sono. O sono, a qualidade do sono ela é fundamental. Para quê? Para que o nosso cérebro tenha um conforto necessário para que ele possa processar tudo que aconteceu durante o dia. Se você tira isso, a gente vai ter aí uma ferramenta a menos na qualidade de vida que você vai ter. Pode dar desencadear uma depressão? Pode. Né? Então, seja pela ansiedade, que eu diria que é o início de tudo. Tá? Bom, a compulsão também ela é uma característica muito do quadro, porque existem pessoas que comem demais ou que são obsessivas. Não é tanto o transtorno do toque, né? Mas ela se torna compulsiva demais. Então, as pessoas assim, todo mundo fala, a gente está agora na quarentena ou está em isolamento, então todo mundo está ganhando peso. Por que está ganhando peso? Será que não pode ver uma geladeira? Tem que inventar de comer? Não pode ser criativo e fazer alguma coisa que de fato lhe beneficie? Então, assim, o ganhar peso depende muito dos seus hábitos. Botar culpa
no corona, eu tenho mil motivos, porque eu estava com corona, como eu disse para vocês, mas eu não acho justo que isso caia na conta deles. Então, vamos pegar e vamos malhar, porque dá para fazer atividade física em casa, sim, ok? A forma como a gente pensa, os pensamentos muito pessimistas, né? A pessoa ela acredita muito pouco naquilo que vai acontecer de bom na vida dela, ela perde um pouco a crença, os valores, ela prefere se isolar, ela prefere ficar quietinha no canto dela, evitando lugares muito agitados, às vezes até mesmo o barulho incomoda. Há casos graves de depressão, onde a pessoa ela perde até a vontade, né, da higiene, vamos botar assim, básica, que é tomar o banho, escovar dente, pentear cabelo, enfim. É, é triste da gente ver e é pior quando não se tem o apoio da família. Então, isso seria tão bom que essa live, quem tem pessoas na família, pudessem estar vendo, porque depressão é doença, gente, não é frescura. São feridas que ficam abertas e o, assim, é um trabalho paralelo. O medicamento ele é fundamental nos casos, né, médios e graves, para esse paciente poder estabilizar. E o trabalho que o psicólogo vai fazer com o paciente já estabilizado é descobrir a causa disso tudo. A consequência é a depressão. E a causa? E quando a pessoa sabe que às vezes está em depressão, mas não acredita porque, nossa, eu sou um chefe de família, ou como mulher também, chefe de família, ela não diz que tem tempo para isso e ela própria trata como frescura. Então, a tendência é ela se transformar num tipo de depressão que a gente chama de DSM, que é a depressão severa maior. Então, outros sintomas aparecem. Então, cada vez mais essa doença ela vai incapacitando as pessoas. E tem gente que, quando começa a tomar o remédio, começa a ter a sensação do bem-estar. Por quê? Porque é promovido através dos hormônios que a gente falou aqui, da dopamina, serotonina. Então, essa recaptação de serotonina que os remédios fazem, né, os antidepressivos, a pessoa começa a achar que ela está bem. E aí ela para tudo, para o tratamento, e quando a gente vê, e para às vezes até de tomar o próprio remédio, porque ela já está se sentindo bem e parou tudo. Ou seja, primeiro que remédio, né, controlado, uma medicação, um psicotrópico, ele, para fazer o desmame, o médico ele tem que orientar, é um processo gradativo, não é de repente eu quero, paro. Depois você pode voltar igual um tsunami, é muito sério isso. Presta assim, bastante atenção, galera, porque é muito sério. A Inara está falando que não sente fome. Tanta gente, eu não estou acompanhando. Depois eu vou dar resposta para todo mundo com calma, tá bom? Então, tem muita coisa que eu diria para vocês que, em relação à medicação, não seja resistente, porque às vezes o médico não é ruim, você nem o psicólogo. Só que, assim, se tratando do médico, ele vai a pessoa que vai tomar a medicação, ela tem que entender que ela precisa daquilo, né? Só que às vezes a medicação que o médico dá pode dar uma hipersensibilidade medicamentosa, então não houve um ajuste, deu uma tontura, deu algum sintoma. Mas só que hoje a medicação ela está muito polida. Eu diria que pouco acontece. As pessoas começam um tratamento com uma quantidade normalmente baixa e vão aumentando gradativamente. Assim, né, o protocolo que os médicos que eu trabalho, que eu acompanho, né, o trabalho fazem. Mas não pode parar de repente, tá? Então, aceite bem o medicamento e se precisar trocar por qualquer necessidade, troca, mas não desiste de você, ok? Bom, um outro detalhe importante é, é o trabalho que o psicólogo faz. Por que o remédio? Porque quando o paciente está estabilizado, o paciente
ele vai conseguir falar com mais tranquilidade sobre as queixas que levaram ele a uma depressão. Onde está o gap? Onde está a causa daquela depressão? Então, a gente, às vezes, vai ter que fazer um trabalho de investigação, que, como eu disse, e descobrir que tipo de depressão a pessoa tem, porque existem vários tipos, como eu disse aqui, tá? Bom, eu estou vendo aqui muita gente acompanhando, não adianta, gente, eu vou parar para ver, porque é meu povo, a Josilane, um beijo, minha querida Aline. Então, assim, agora vamos falar sobre os tipos de depressão. Se você se encaixou em algum ou depois quer fazer alguma pergunta em off, né, no particular, aí você me chama, tá? Mas existem assim várias coisas que a gente pode fazer quando tem uma depressão leve ou está no estado depressivo, que está na bad. Preciso tomar remédio? Não. Senão você daqui a pouco vai se tornar um hipocondríaco. Né? Não é assim. Tem que saber de fato se precisa tomar. E quem define isso é o médico. O psicólogo ele vai identificar junto, né, com o médico. Ok? Às vezes isso causa problemas e disfunções sexuais, causa a baixa da libido, por exemplo. Até existem medicamentos que deixam a libido menos atuante, vamos botar assim. Mas existem outros medicamentos onde não há essa interferência. Então, toda a conversa aberta, à vontade, tem que ter você com o médico. Como eu falo sempre, né, tem que rolar química, tá? Então, seja com o médico, porque ele vai te assistir periodicamente, e seja também com o psicólogo, porque a frequência, né, 1, 2, até 3 vezes a assistência semanal ela acontece, tá? A questão da concentração ela é importante porque às vezes a pessoa fica com perda de memória, tem a síndrome do intestino irritado, então qualquer motivo, né, de uma depressão, ela está numa crise depressiva, então pode dar uma diarreia nela, então isso aí é uma comorbidade associado a quem não trata da depressão. Então, quando eu falo cuidem da depressão simples, né, que é a unipolar que a gente chama, porque se você não cuidar, ela vai cuidar de você. Tá? E a gente vai falar da inteligência emocional. O que é isso? É você ter o controle sobre tudo o que acontece. A inteligência emocional, gente, se você sabe que está em depressão, se você sabe o que precisa fazer, você pode não estar com vontade. Então, você tem conhecimento das suas emoções, sabe que ficar deitado está errado. Se você está comendo, mas está sem fome, você está usando inteligência emocional. Você está começando a perceber tudo aquilo que o seu corpo está fazendo de ruim com você. Então você deixa? Não. Então a gente faz com que o nosso organismo, o nosso cérebro, as rédeas estejam nas nossas mãos. Aí sim a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais saudável, porque você está pensando, raciocinando sobre as suas emoções, sobre tudo que está acontecendo. E aí você coloca em prática. A atividade física, como por exemplo eu falei, é fundamental. Mas se você só quer saber de ficar num quarto escuro, putz, eu só lamento, entendeu? Mas se você, mesmo sem vontade, você faz uma caminhada, caminha dentro de casa por causa desse corona, faz qualquer coisa. A meditação é porque tem gente que não acredita. Eu medito todo dia, todo dia. Eu comecei com 10 minutos, tem 2 aplicativos, que é o Meditopia e o Vivo Meditações, eles são ótimos, não são tem a parte paga, a parte não paga, que supre também. Então, eu deixo vocês muito à vontade, mas não deixem de cuidar da mente de vocês. E como eu falei, a inteligência emocional é fundamental. Você tem noção de tudo o que está acontecendo. Você não fica assistindo. É como se fosse um cenário de teatro. Você é o protagonista, só que você não está no palco.
Você saiu da plateia e não tem ninguém. É isso que você quer para sua vida? Não. Então, a gente tem que aplaudir as pessoas que vão ver a força que você está fazendo para sair dessa dor que machuca, porque a dor da angústia ela é física, né? Ela aperta aqui. E às vezes aparecem aqueles sintomas também clássicos da ansiedade, quando a crise da depressão está aparecendo, que é a mão suando, a enxaqueca, tem gente que tem muita enxaqueca. Então, assim, mão suando, pé suando, é, e tudo mais que eu falei para vocês, né? Que a ansiedade ela sempre está de mão dada, né? Com a depressão. Isso aí é fato. A Nara está botando aqui que muitas vezes é difícil para a gente aceitar e entender que temos. Olha, Inara, eu digo que você tá certa, mas a única forma da gente conseguir mudar é aceitar que tem. Por exemplo, se eu recebo no consultório, se eu estou fazendo a terapia online, né? Que hoje eu estou atendendo todo mundo online e pô, o tratamento é o mesmo. Eu dou alta da mesma forma se fosse presencial. Mas eu diria para vocês, se a pessoa não aceita a terapia, nem começa. Nem começa porque é rasgar dinheiro, não vai dar certo. A pessoa tem que pedir ajuda. Ela sabe que precisa de um profissional para estar orientando. Mesmo que você divida as suas dores com um amigo ou com um parente, não tem o menor problema. Mas as orientações de um profissional, de mais de um profissional, inclusive do médico, no caso, também é fundamental. Ok? Você aceitou, Ninara, minha preta, minha linda? Amo de paixão. Bom, os tipos de depressão, a gente já falou alguns, né? Existe a unipolar, que é essa depressão mais simples, porém ela pode ser severa, que eu digo, ela pode ser grave. Normalmente, quando ela é simples, são sintomas brandos, a pessoa consegue ainda trabalhar, reage pouco, fica mais em casa, não tem muita vontade de fazer as coisas. Então, eu diria que é uma depressão que a terapia, né, o processo de psicanálise dá conta, ok? Então, a gente vai investigar a causa e os fatores que levaram ela a ter uma depressão. Se ela não cuida, essa depressão ela pode aumentar. E ela pode gerar também uma outra depressão, que é a DSM, que nós falamos, que é a depressão severa maior. Existe também a depressão bipolar. Normalmente, como foi dito, na maioria dos casos ela é genética, tá? O Luiz Felipe assistindo também. Então, se ela é genética, a gente está dizendo que a probabilidade de outros parentes terem essa ou outras doenças, né, de ordem genética acontecerem é muito grande. Então, fica atento, pergunta. Às vezes, o psicólogo ele faz esse trabalho de investigar. Com a autorização do paciente, a gente conversa com algum membro da família para saber qual é o histórico familiar. Então, existem várias linhas e técnicas que a psicanálise tem também, que ajuda bastante a gente fazer essa triagem para a gente descobrir, né, onde está a causa disso tudo. O que causou, né? Qual foi o gatilho para tudo acontecer? A distimia, ela é considerada uma oscilação de humor. Chamam de bipolaridade e eu acredito que seja um tipo de depressão bipolar, mas em nível bem leve. Por quê? Porque o humor ele oscila no mesmo dia. Você sai do 8 para o 80. Uma hora você está muito bem e outra hora, por qualquer razão, você fica mal. Às vezes, sem razão, você fica mal, irritado, magoado, triste, angustiado. Então, é uma oscilação realmente, uma montanha russa de emoções, tá? Então, eu diria que a distimia ela tem que ser tratada, nesse caso com a questão medicamentosa, provavelmente, aí o médico para avaliar, mas não deixem de avaliar, ok?
Existe um tipo de depressão também que a gente chama de atípica, é quando são pessoas assim que só falam em desgraça, tudo tá ruim, o dia tá lindo, você pergunta como é que você tá? Tô indo, né? Tá indo onde, minha vida? Entendeu? Então, assim, é um tipo de melancolia, de nostalgia, como se aquela pessoa ela não tivesse mais graça em nada. A única coisa que ela faz, se você fala que a comida tá uma delícia, ela fala que não. Se você chama para ir para um restaurante, mas você não vai. Para que você vai em restaurante? O que você vai gastar no restaurante dá para comer 3 quilos de carne, entendeu? Então, assim, ela não se empolga muito para fazer as coisas, nem a própria vida, né? Fica lá no cantinho dela, e, enfim.